Bem-vindos! Você está ligado na Plena TV, uma emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Eu sou Ivan Machado e este é o programa Saúde em Pauta. A nossa entrevistada de hoje, ela é cirurgiã dentista, formada pela Faculdade de Odontologia de Campos, a FOC, mestre e doutora pelo Centro de Pesquisas Odontológicas São Leopoldo Mandic, Campinas, São Paulo, coordenadora de Pesquisa e Extensão do Centro Universitário Fluminense, o nosso Uniflu, coordenadora e professora do curso de especialização em ortodontia da Faculdade de Odontologia de Campos, Uniflu, avaliadora dos cursos superiores de graduação do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, ligado ao Ministério da Educação. A nossa entrevistada é a doutora Célia Alcântara Cunha Lima e vai falar sobre tratamento ortodôntico. Olá, doutora Célia. Prazer em recebê-la no nosso programa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para essa entrevista, que será de grande utilidade para o público que nos assiste. Quer cumprimentar os nossos telespectadores? Sem dúvida. Olá. É uma alegria muito grande ter essa oportunidade de falar fora do ambiente acadêmico, que é o ambiente cotidiano nosso, que a gente está acostumado, sempre se dirigir a aluno, sempre se dirigir a dirigentes, não é? Então essa oportunidade é uma oportunidade que nem sempre a gente tem. E eu agradeço por estar aqui, podendo me dirigir ao público de um modo geral, falando do ensino da odontologia e também da especialidade da ortodontia, não é? Muito bem, doutora. Antes de falar sobre o tema central que anunciei, tratamento ortodôntico, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa nova missão na sua vida. Eu digo missão porque realmente a senhora vem desenvolvendo um grande trabalho junto ao Ministério da Educação e Cultura como avaliadora. Fala um pouquinho para a gente sobre isso antes da gente falar sobre o tema central. Bom, a vida toda eu me dediquei ao ensino da odontologia, não é? Faculdade de Odontologia de Campos, e me dediquei à clínica, mas também muito, tanto na graduação quanto na pós-graduação. E essa oportunidade de contribuir para o aprimoramento do ensino da odontologia no Brasil, ela é maravilhosa e ela veio assim trazer uma oportunidade de uma diversificação e não só de uma avaliação e de fiscalização e de controle e de regulação, mas também de aprendizado para mim. Porque nós vamos a uma instituição, são instituições diferentes, instituições de regiões diferentes do Brasil. Você viaja muito pelo Brasil, em outros municípios, de outros estados, é isso? Sim, o Brasil todo. É, doutora? É. Uma experiência ímpar, né? Uma experiência muito interessante. Tanto a gente ensina, quanto também a gente aprende. Ótimo. E o foco dessas avaliações, principalmente no ensino da odontologia, de faculdade de odontologia, ensinos de odontologia? Ensino de graduação em odontologia. Graduação. O foco principal é o ensino da graduação em odontologia. Que bom, nós vamos tirar um programa só para falar sobre esse desafio. Estou às ordens. Mas voltando, doutora Célia, ao tema central, que eu tenho certeza que para você, nosso telespectador, vai ser de grande utilidade. Você conhece alguém que tem, ou na família, ou na vizinhança, ou você mesmo tem algum problema ortodôntico, né? E hoje a doutora Célia tem vasta experiência, conforme li no currículo dela. E perguntar à senhora, inicialmente, doutora Célia, e ela vai falar, quero dizer a você, ela vai falar aqui, presta bem atenção, o
que ela vai falar que hoje é de grande utilidade para orientar você como fazer quando estiver diante de um problema ortodôntico. O que é ortodontia, doutora Célia? Ortodontia é a ciência, a especialidade de correção dentária, de posicionamento dentário. É de uma expressão muito importante, estética e funcional, e caminha muito junto com a ortopedia funcional dos maxilares, que já se ocupa da remodelação óssea. Bom, que remodelação é essa? É remodelação possível durante o crescimento. Em crianças, em adolescentes, se pode fazer a remodelação óssea, não é? Estimulando o crescimento de uma estrutura deficiente ou restringindo o crescimento de uma estrutura proeminente. E tudo isso é possível na especialidade de ortodontia e de ortopedia funcional dos maxilares, que hoje caminham juntas. Por um período, no Conselho Federal de Odontologia, essas especialidades se separaram. Existia o ortodontista e o ortopedista funcional dos maxilares. Hoje já caminhamos juntos, de maneira que na atividade ortodôntica se fazem também procedimentos ortopédicos no paciente que está nessa idade propícia a essas alterações. A senhora falou em idade, isso é importante para você que está nos assistindo. Qual a idade ideal para iniciar um tratamento ortodôntico? Existe mais possibilidade de êxito num tratamento numa criança do que num adulto? Doutor Ivan, o tratamento ortodôntico, o alinhamento dentário, a melhoria da posição dentária, ela é possível em qualquer idade, O remanejamento de dentes. Quando o tratamento é mais complexo e engloba ossos, que ossos? A maxila, que sustenta os dentes superiores, ou a mandíbula, que é onde estão os dentes inferiores. Então, esse tratamento dito ortopédico, ele deve ser feito na infância até a puberdade. Bom, mas aí... Mesmo com os dentes de leite ainda, os decíduos, né? Sim, porque esse tratamento, doutor Ivan, não será feito com um aparelho fixo. Ah, sim. Esse tratamento será feito... expansor, alguma coisa? Isso, um expansor. Um aparelho móvel. Um removível, um expansor realmente, um propulsor mandibular, uma máscara facial de protração. A expansão, estimula o controle do osso, isso, né? Tanto a expansão quanto a constrição. Isso na criança é um tratamento, digamos assim, estável, porque modificou na essência, modificou a estrutura propriamente dita. Vamos dizer, os ossos estão molinhos ainda. É plantinha verde. É plantinha verde. Definiu bem, plantinha verde. Mas aí alguém pode pensar, bom, mas há adultos com discrepâncias esqueléticas importantes. Isso tem jeito? Pois é a grande pergunta. Essa pessoa não teria direito mais a essa correção? Sim. Mas aí o ortodontista prepara a parte dentária e esse paciente então vai para a cirurgia ortognática. E aí já é o cirurgião ortognata que corrige, digamos assim, essa proeminência ou essa atresia. Proeminência é aquele queixudo? Pode ser o queixudo, não é? Ou pode aquele ser para dentro, né? Pode ser o Noel Rosa. Tipo Noel Rosa. Do queixinho lá para trás, quase colado na coluna isso cervical. Corrige na cirurgia ortognática. Corrige na cirurgia ortognática. Mas a boa notícia é que na criança e no adolescente corrige com propulsores. Sem necessitar de cirurgia. Sem necessidade da cirurgia. Beleza. E a cirurgia é para o adulto. Então, hoje, a gama de oferta de tratamentos, tanto ortodônticos, ortopédicos, quanto ortognáticos, né? Combinação de cirurgia com a ortodontia, é uma gama muito variável, muito variada. E as pessoas estão tendo acessibilidade, as pessoas estão tendo conscientização e não se conformando mais com um padrão facial que não é agradável a elas. Doutora,
O tratamento ortodôntico no Brasil, ele é muito frequente a necessidade, essa incidência dessa má oclusão, esse encaixe errado dos dentes, é alto no Brasil? A senhora parece que trouxe algumas imagens aí. Doutor Ivan, altíssimo. É altíssimo. Por causa da miscigenação racial da qual é composta a nossa população. Temos aqui algumas imagens na tela. Então nós temos a miscigenação racial. Miscigenação racial. Essa imagem foi tirada de um artigo do professor Renato Castro de Almeida, da USP Bauru. E essa imagem não é nossa. Mas eu acho essa imagem muito sugestiva, porque ilustra de onde nós viemos. Então, imagina, eu tenho um dos pais com um queixo... Está na tela lá, né? Eu tenho um dos pais com um queixo proeminente, a mãe com a maxila, a parte superior mais côncava, mais para dentro, não é? Essa criança vai ter essa herança misturada, miscigenada. Então, a incidência de má oclusão no Brasil, ela é muito grande. Fatores podem predispor a má oclusão, né? Nós temos essencialmente o fator hereditário. Sim. O fator hereditário, ele não é determinante, porque, bom, se eu vou estimular o crescimento de uma estrutura, essa estrutura é genética, então esse fator não é essencialmente determinante, podendo ter um fator de atenuante. E aqui na imagem eu posso ter a hereditariedade com a compensação. A hereditariedade com a compensação, que está ali em azul, leva ao mascaramento. Ele tem o queixo proeminente, ele vai continuar com aquele facies, com aquela aparência de queixo proeminente, mas não tão discrepante que o impossibilite de mastigar e que ele tem uma estética facial insatisfatória. Por outro lado, o mesmo fator hereditário, ele pode sofrer um agravamento, que nós chamamos de fator de acumulação. Por exemplo, um exemplo simples, não é muito... Chupa-dedo? Seria um fator que contribuiria, né? Bem lembrado, bem lembrado. A criança que passa da idade de chupar-dedo, então... Sim, bem lembrado, né? Mamãe, claro que... Você que está assistindo o programa, mãe, seu filho precisa parar de chupar dedo. Sem dúvida. Dá trabalho de tirar, mas precisa tirar, para não precisar depois. Principalmente se ele for predisposto. Se ele tiver uma face mais alongada, há um tipo facial que ele pode chupar o dedo que ele quiser, porque não vai acontecer muito. Todas as alterações, a face alongada é um fator de predisposição, não é um fator de predisposição. O dedo, não é, bem lembrado pelo senhor, e também, por exemplo, a chupeta, é uma questão que as mães trazem muito para a gente, a chupeta. É preciso dar chupeta ao bebê para poder os papais dormirem, né? Não é? É possível... Tem chupeta ortodôntica, doutor? Tem chupeta ortodôntica. Recomendado pelo grupo da ortodontia? Sim, mas nunca... Recomendado, sim. Nunca além da idade? Nunca além dos 2 anos e meio. 2 anos e meio. Tá nunca vendo, além mamãe? dos 2 anos e meio. Tá vendo, mamãe? 2 anos e meio é a idade limite. Se puder parar antes, melhor. Sem dúvida. E o dedinho também já é uma discussão um pouco mais complexa porque ele traduz ali, subjaz uma carência emocional que já transcende não só o tratamento, vamos dizer, intrabucal, mas também essa criança precisa de um apoio psicológico, a criança que tem a sucção digital além do natural. A que a senhora está falando é interessante, né? É uma coisa puxa a outra. A criança que chupa dedo, né? O dia todo, tem criança que fica o dia todo, entendeu? Por trás disso tem um problema emocional, provavelmente, né? Sim. Que precisa ser identificado, avaliado pelo profissional especialista. Sem dúvida. Isso ali é uma compensação que ela está fazendo, o dedinho é a companhia dela, né? É a companhia dela. Ele está fazendo um mal muito grande na arcada dentária. Na arcada dentária, porque o osso é uma estrutura
plástica, não é? E ele se deforma por esses estímulos, os estímulos bons e os estímulos ruins, não é? Mas eu gostaria de destacar que essa questão de inibir a força, por exemplo, uma sucção digital, uma chupeta, deve ser considerado com muito cuidado, porque a criança vai substituir essa tendência por outro hábito antissocial, não é? Então, a equipe multidisciplinar, ela é importante que interaja nessa fase. Agora, só uma curiosidade. A estatística é só uma brincadeira. Existe a estatística se é o dedo da mão direita ou a esquerda que tem mais incidência? Pode haver, porque as pesquisas, elas são muitas, não é? Mas eu ainda não conheço, mas provavelmente existe sim. Foi só uma curiosidade repentina. Deve existir sim. Doutora, nós estamos caminhando para o final do nosso programa e passa muito rápido, né? Mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta depois de uma consideração. De uma maneira geral, a população tem acesso ao tratamento ortodôntico ou só aqueles que têm melhores condições financeiras? Que alternativa teria uma pessoa oriunda de uma família com piores condições financeiras? Teria alguma alternativa de fazer o tratamento ortodôntico? A gente sabe que sempre foi um tratamento caro. Teria alguma saída para essas pessoas? Hoje sim, doutor Ivan, hoje sim. Há décadas atrás era um tratamento de elite, era um tratamento inacessível à população de baixa renda. Não é? Hoje, vários fatores confluíram para esse acesso maior. E eu devo destacar um principal que eu vejo, que é a proliferação, a maior oferta dos cursos de especialização. Ah, sim. Os cursos de especialização, eles oferecem um tratamento fundamentado, com planejamento, com início, com meio, com fim. Os cursos estão ligados às faculdades de odontologia, sempre ligados a uma instituição de ensino. Instituição de ensino. Isso. E também regulados pelo Ministério da Educação. Tanto pelo Conselho Federal de Odontologia e também o Ministério da Educação. É importante ver isso, né? Porque esse atendimento, vamos dizer, social, teria um curso que fosse regulado, autorizado pelo Ministério da Educação. Doutor, nosso tempo passou. Foi muito rápido, né, doutor? Foi muito rápido. Temos muito que falar em outras oportunidades. Eu quero deixar desde já o convite à senhora voltar aqui num desses nossos programas para conversarmos mais sobre ortodontia. A senhora tem um vasto conhecimento na odontologia como um todo. Mas antes de encerrar, eu queria que a senhora desse uma palavra final aí ao nosso telespectador. Eu estou muito feliz de poder me dirigir à população de um modo geral. Eu agradeço, doutor Ivan, com esse programa ainda tão recente, mas já tão conhecido, já tão comentado nas instituições de ensino, nas redes sociais. E eu vejo essa tendência, na verdade, a vocação do doutor Ivan a trabalhar sempre políticas públicas de saúde. Não só a política de saúde geral, mas também a política de saúde bucal. E esse programa, naturalmente, faz parte dessa atuação que vem tendo na Câmara Municipal e também na sua vida social, não é? Mais uma vez, o meu agradecimento e a minha disposição para atender o convite quando precisar e quando quiser. É um prazer. Certamente estaremos marcando brevemente. Muito obrigada. Muito obrigado a você pelo convite. Até aceito o nosso convite. Este foi o programa Saúde em Pauta. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana, aqui na Plena TV, do Grupo Folha da Manhã de Comunicação.